Depois dos 50, seus olhos começam a perder algo que quase ninguém menciona. Não estou falando de vista cansada, não estou falando de precisar de óculos novos. Estou falando de uma substância microscópica dentro dos seus olhos que mantém a visão limpa, nítida e estável e que desaparece muito mais rápido do que você imagina. A maioria das pessoas acredita que a visão se deteriora com os anos porque é normal, mas o que realmente acontece é que o seu olho perde o sistema de defesa interno e quando isso ocorre, o desgaste não avança devagar, ele acelera. Quando você percebe a névoa ao acordar, a irritação ou aquele reflexo incômodo ao olhar luzes à noite, uma parte crítica da sua proteção ocular já foi drasticamente reduzida e ninguém te explicou dessa forma. No entanto, há algo curioso que descobri ao revisar estudos clínicos e publicações que raramente chegam ao público. Existem sementes comuns, nada exóticas, nada difíceis de encontrar, que contêm exatamente os elementos que o seu olho precisa para restaurar parte dessa defesa perdida. Não são suplementos caros, não são tratamentos complicados, são sementes simples, mas com um efeito bioquímico surpreendente dentro do tecido ocular. Algumas delas começam a influenciar os processos antioxidantes do olho em questão de horas. Imagine acordar amanhã e perceber que aquela sensação áspera já não está tão presente, que a luz não incomoda do mesmo jeito, que a visão não parece tão opaca quanto ontem. Não seria um milagre, seria a resposta natural do corpo quando volta a receber o que precisa. Organizei essas sementes desde as que oferecem benefícios moderados até as que têm um impacto mais profundo sobre os mecanismos de proteção do cristalino, e a que lidera a lista tem a capacidade de reduzir o estresse oxidativo ocular em níveis que a maioria das pessoas nem imagina serem possíveis com alimentos do dia a dia. Pense no que significaria poder ler sem aproximar tanto o papel, ou distinguir os detalhes de um rosto sem forçar a vista, ou dirigir à noite sem que as luzes virem manchas difusas. O mais estranho é que provavelmente você já teve essa semente diante de você muitas vezes, no mercado, na despensa, até na sua cozinha. Mas há um motivo pelo qual quase ninguém obtém seus benefícios reais, e ele tem a ver com a forma como é consumida. A maioria das pessoas a prepara de um jeito que o corpo mal absorve seus compostos ativos. É como ter uma chave, mas nunca usá-la na fechadura correta. Durante mais de 20 anos, observei pacientes convencidos de que a visão deles piorava inevitavelmente. Recomendavam óculos, colírios, vitaminas genéricas. Tudo útil, sim, mas superficial. Ninguém abordava o mecanismo interno que realmente estava falhando, e esse mecanismo tem nome. É uma molécula antioxidante essencial que atua como um escudo dentro do olho. Sem ela, as proteínas do cristalino se agrupam, endurecem, perdem transparência. O olho começa a lutar para focar. Não é simplesmente que você enxerga pior, é que o tecido ocular perde a capacidade de se manter limpo por dentro. E o mais inquietante é que esse processo ocorre em silêncio. Não dói, não avisa, apenas avança. Enquanto isso, pequenas reações químicas começam a se espalhar dentro do olho, danificando estruturas que deveriam permanecer claras. Essas reações são invisíveis, mas constantes. E é aqui que entra o ponto-chave que mudou a minha perspectiva. Esse desgaste nem sempre é irreversível. Em muitos casos, é consequência de uma carência específica que pode ser corrigida. Quando o corpo recebe certos compostos antioxidantes na forma adequada, ele ativa novamente a produção dessa molécula protetora. E quando essa molécula volta a circular dentro do cristalino, acontece algo que muitos pacientes descrevem como se alguém tivesse limpado um vidro envasado por dentro. A luz atravessa melhor, o contraste melhora, a fadiga ocular diminui, e com o tempo, processos que pareciam inevitáveis começam a desacelerar. Mas aqui está a parte importante. Nem todas as sementes geram esse efeito. Algumas oferecem benefícios mínimos. Outras funcionam apenas se forem consumidas de uma maneira muito específica. E poucas têm uma concentração excepcional de compostos que estimulam diretamente os mecanismos de defesa ocular. Passei meses revisando estudos, comparando dados, observando resultados, porque queria entender quais realmente valiam a pena e quais eram apenas ruído nutricional disfarçado de solução. Aqui está a classificação honesta, começando de baixo, a semente número 6, as sementes de gergelim. As sementes de gergelim aparecem em todas as listas de saúde ocular na internet, e há um motivo. Contém zinco,
cobre e uma quantidade razoável de vitamina E, 3 nutrientes que seus olhos realmente precisam, mas o impacto real no cristalino é quase impossível de medir. Um estudo do ano 2024, publicado no Journal of Nutritional Science, testou a suplementação com sementes de gergelim durante 7 semanas. A melhora nos marcadores antioxidantes do cristalino foi de 6%. Isso não reverte nada, apenas mantém a posição. Um saco de areia diante de uma inundação. E aqui está o problema que ninguém menciona. As sementes de gergelim estão carregadas de ácido fítico, um antinutriente que bloqueia a absorção do zinco pelo qual você as está consumindo. Até 40% desse zinco passa direto por você, sem ser absorvido, desperdiçado. Você mastiga, engole, sente que está sudando os olhos e perde quase metade do benefício antes que ele chegue ao sangue. A solução é simples. Torre-as a seco numa frigideira por 3 minutos antes de consumir. Esse calor decompõe o ácido fítico e libera o zinco, um pequeno punhado por dia, cerca de $2 por um pacote, que dura um mês, sem efeitos colaterais. Mas não espere que o gergelim conserte sua visão. Ele é a base, não o topo. E cada semente acima, nesta lista, faz o gergelim parecer apenas um aquecimento. Nota 3 de 10, necessárias, mas extremamente insuficientes. Semente número 5. Sementes de abóbora demolhadas com limão. Todos os canais de saúde agem como se as sementes de abóbora fossem um milagre da natureza para os olhos. E sim, o perfil nutricional no papel parece extraordinário. Luteína, zeaxantina, uma das maiores concentrações de zinco entre todas as sementes, cerca de 10 mg por onça, nutrientes reais que protegem os olhos, mas o impacto na reparação do cristalino, especificamente, é mínimo comparado ao que vem a seguir. Um estudo do ano 2023, no British Journal of Ophthalmology, descobriu que o consumo de sementes de abóbora melhorou a densidade do pigmento macular em 11% durante 8 semanas, apenas em pessoas que as consumiram todos os dias, sem falhar. Durante as 8 semanas completas, se faltavam alguns dias, o benefício caía quase a zero. O seu corpo não armazena bem esses compostos, e aqui está o que quase todos os vídeos sobre sementes de abóbora explicam errado. A maioria das pessoas as come direto do pacote, cruas, torradas, do jeito que vêm embaladas. Essas sementes estão cobertas de ácido fítico, até em concentrações maiores que o gergelim. Você absorve talvez metade do zinco e da luteína que acha que está recebendo. A solução: deixe de molho. Mergulhe as sementes de abóbora em água com um pouco de limão fresco durante a noite inteira, no mínimo 8 horas. O ácido cítrico quebra o ácido fítico e libera os minerais presos dentro delas. Depois escorra, seque no forno em temperatura baixa, e agora você tem uma semente que realmente cumpre o que promete. A vitamina C do limão também aumenta a absorção do zinco, entre 20 e 30%. Ainda assim, mesmo preparadas corretamente, as sementes de abóbora agem devagar, são melhores para a manutenção geral do olho do que para a reparação ativa do cristalino. Seja honesto consigo mesmo sobre o que você realmente precisa. Nota 4 de 10, benefícios modestos, resultados lentos. Agora sim estamos avançando. Semente número 4, sementes de cânhamo. Ninguém fala delas, e honestamente isso me intriga. Enquanto todos discutem entre linhaça e chia, as sementes de cânhamo entregam silenciosamente em um dos perfis nutricionais mais completos para a reparação ocular entre todas as sementes que você pode comprar num supermercado comum. A sua retina é formada por tecido neural delicado, que depende de uma proporção precisa de ácidos graxos ômega 6 e ômega 3 para se manter saudável. Quando essa proporção se inclina demais para o ômega 6, algo que a dieta ocidental padrão praticamente garante, a inflamação começa a se infiltrar no tecido retiniano, as membranas celulares enfraquecem, a visão se deteriora de formas que parecem envelhecimento, mas na verdade são dano inflamatório crônico de baixo grau. As sementes de cânhamo têm naturalmente uma proporção de ômega quase perfeita, cerca de 3:1. Nenhuma outra semente chega perto desse equilíbrio, nem a linhaça, nem a chia, nem qualquer uma das alternativas mais promovidas. Um estudo do ano 2025, no European Journal of Nutrition,
descobriu que participantes que consumiram 30 gramas diários de sementes de cânhamo apresentaram uma redução de 32% nos marcadores inflamatórios oculares após apenas 6 semanas. 32%. As pessoas relatam menos ressecamento e visão mais nítida pela manhã dentro de 10 a 14 dias. Aquela sensação arenosa, irritada, áspera, diminui rápido, e diferente da linhaça ou da chia, você não precisa moer as sementes de cânhamo, não precisam de demolho, basta comê-las, 2 colheres sobre o iogurte, ou misturadas em um smoothie, sabor suave, levemente de noz, quase ninguém desgosta, aproximadamente $6 por um pacote que dura 3 semanas, centavos por porção. Um aviso: se você toma anticoagulantes, como varfarina, fale primeiro com o seu médico, mas para a maioria das pessoas acima de 60 anos, esta é uma das adições mais fáceis e poderosas que você pode fazer hoje. Nota 8 de 10, poderosas, acessíveis, de ação rápida. A próxima é polêmica. Semente número 3. Sementes de chia moídas com óleo de coco. As sementes de chia explodiram em popularidade há uma década. A maioria das promessas era exagerada. Milagre para emagrecer, aumento de energia, superalimento do século, inflado, mas especificamente para os seus olhos. As sementes de chia são legítimas, e o mecanismo é fascinante. São uma das fontes vegetais mais ricas em ácido alfa-linolênico, um tipo de ômega 3. Quando você consome chia moída, o seu fígado a converte em DHA, e o DHA compõe mais de 60% dos ácidos graxos da sua retina. Não é coadjuvante, é literalmente do que os seus olhos são feitos, mas se você come as sementes inteiras, elas passam pelo intestino intactas, você não obtém quase nada. É preciso moê-las primeiro. Um moedor de café, 10 segundos. Essa é toda a barreira entre decoração e medicina. O DHA também é solúvel em gordura. Precisa de gordura para ser absorvido. Comer chia moída com uma colherinha de óleo de coco aumenta a absorção de DHA em até 35%. Essa é a diferença entre o composto chegar ao tecido retiniano ou não. Um estudo do ano 2022 em Investigative Ophthalmology and Visual Science descobriu que a chia com uma fonte de gordura melhorou a estabilidade do filme lacrimal em 38% em apenas 3 semanas. Menos olho seco, menos ardência, menos aquela sensação áspera ao acordar. Para o alívio do olho seco, muitas pessoas notam melhora entre 24 e 48 horas, mas a prevenção de catarata leva 90 dias. Seja honesto com esse prazo. Nota 8,5 de 10, extremamente eficaz, exige preparação diária. Semente número 2, linhaça moída com abacate. A linhaça moída é a fonte vegetal mais rica em ácido alfa-linolênico ômega 3 do planeta. Uma colherinha de linhaça corretamente moída contém cerca de 2.350 mg de ômega 3. A chia fornece 1.700 para a mesma quantidade. O cânhamo, cerca de 1.000. Não há comparação, e quando você combina linhaça moída com abacate, algo notável acontece. O ácido oleico monoinsaturado do abacate aumenta a biodisponibilidade do ala da linhaça em até 300%. Não é erro, 300%. Isso transforma uma boa escolha nutricional em uma intervenção ocular de nível terapêutico disponível em qualquer supermercado por menos de $2 por dia. Um estudo do ano 2021, no American Journal of Clinical Nutrition, descobriu que participantes que consumiram 30 gramas diários de linhaça moída com uma fonte de gordura mostraram melhora de 44% na produção lacrimal e redução de 41% nos marcadores de estresse oxidativo no cristalino. Em uma semana, visivelmente menos ressecamento. Em 3 semanas, melhora perceptível na clareza noturna e menor sensibilidade ao brilho. Moa 2 colheres de sementes inteiras de linhaça em um moedor de café logo antes de consumir. Isso é crítico. A linhaça já moída do supermercado perdeu a maior parte da potência de ômega 3 por oxidação. Você está pagando pela aparência de nutrição, sem a realidade biológica. Moa fresca polvilhe sobre meio abacate. Coma dentro de 15 minutos todas as manhãs sem falhar. O único motivo de não ser a número 1 é o compromisso que exige. Você precisa de um moedor, precisa de abacates frescos, precisa fazer todos os dias, sem pular nenhum. A maioria começa com força e desiste depois de 2 semanas. Nem todos persisten, mas quem persiste vê resultados que surpreendem. Até o optometrista. Nota 9 de 10, extremamente poderosa, exige compromiso diario. E aquí está a raíña absoluta das sementes para reparación ocular. Semente número 1.
sementes de girassol cruas como abacate e limão. Essa combinação é o protocolo natural de sementes mais eficaz para proteger e restaurar a súa visão que encontrei após meses de pesquisa, e a ciencia por trás do motivo de funcionar se resume a un mecanismo de 3 partes que nenhuma outra combinação de sementes nesta lista consegue igualar a lista continua. As sementes de girassol contêm a maior concentração de vitamina E entre todas as sementes comuns, cerca de 7,44 mg por onça, quase metade da ingestão diária recomendada em apenas um pequeno punhado. A vitamina E é o antioxidante mestre do qual o seu cristalino depende para neutralizar aquelas reações em cadeia de peroxidação lipídica que estão se espalhando pelo tecido do cristalino neste exato momento. Ele interrompe a destruição celular invisível imediatamente. Mas aqui é onde a preparação é tudo. A vitamina E é solúvel em gordura. Sem gordura presente, uma porcentagem significativa da vitamina E das suas sementes de girassol nunca chega aos tecidos que precisam dela. O abacate fornece ácido oleico, o tipo exato de gordura que maximiza a absorção no nível intestinal. A vitamina E não apenas é entregue, ela é entregue com eficiência total. E então vem o limão. Esta é a parte que surpreende as pessoas quando explico. A vitamina C do suco fresco de limão não apenas adiciona outro antioxidante, ela regenera a vitamina E. Depois que uma molécula de vitamina E neutraliza um radical livre no tecido do cristalino, ela fica temporariamente esgotada. A vitamina C doa elétrons a essa molécula gasta e a reativa. Uma única dose de vitamina E continua cumprindo sua função protetora por horas, em vez de ser consumida em minutos. Você não está apenas fornecendo um antioxidante, está construindo um sistema de reciclagem antioxidante autorrenovável dentro do tecido do seu cristalino. Esse é o mecanismo, esse é o motivo pelo qual essa combinação supera qualquer outro protocolo de sementes nas pesquisas. Houve um estudo que chamou minha atenção, porque não falava de promessas vagas nem de resultados subjetivos. Eles mediram mudanças reais dentro do olho, adultos mais velhos que seguiram um protocolo nutricional específico por mais de um ano, não apenas relataram se sentir melhor, mostraram melhorias quantificáveis na transparência do cristalino, redução do dano oxidativo e uma desaceleração mensurável na deterioração visual relacionada à idade. Não uma única métrica, várias ao mesmo tempo. Isso foi o que tornou difícil ignorar. O interessante é que o fator comum não era um medicamento novo, nem uma intervenção, era a combinação correta de nutrientes atuando juntos no momento certo. Algumas pessoas perceberam menos fadiga ocular em questão de horas, outras descreveram que aquela névoa matinal começava a se dissipar antes do habitual em poucos dias, e em semanas, tarefas simples como ler um rótulo ou checar o telefone deixaram de parecer um esforço constante. Quando essas mudanças se mantêm, o tecido ocular começa a se comportar de forma diferente. Não se trata de magia, é o sistema antioxidante do olho sendo reativado quando recebe os elementos necessários para funcionar. É aqui que a precisão importa. Uma pequena porção diária de sementes de girassol cruas, combinada com uma fonte natural de gordura e vitamina C no mesmo momento, cria uma sinergia que facilita a absorção dos compostos protetores. Quando esses nutrientes chegam juntos ao sistema digestivo, ativam mecanismos de transporte e regeneração que não se disparam se você os consome separadamente. É como acender um interruptor que só funciona quando todas as peças estão presentes ao mesmo tempo. Separá-los ao longo do dia reduz drasticamente o impacto, não um pouco, drasticamente. O timing faz parte do mecanismo. Se você escolher fazer isso, a consistência será a sua melhor aliada. Manter o mesmo ritual todas as manhãs cria um fluxo constante de compostos antioxidantes em direção ao olho. Com o tempo, esse fluxo ajuda a estabilizar as estruturas internas do cristalino e a diminuir os processos que favorecem a opacidade. Você pode reforçar esse hábito com pequenas adições ao longo do dia. Sementes ricas em ômega e minerais essenciais,
consumidas, de forma que seus compostos estejam biodisponíveis, mas a base sempre será essa primeira combinação matinal, porque ela estabelece o tom metabólico do restante do dia. As mudanças não acontecem todas de uma vez. Primeiro vem a sensação de alívio, menos ressecamento, menos irritação, menos cansaço visual. Depois, gradualmente, a clareza melhora. As pessoas começam a notar que não forçam tanto a vista, que a luz noturna incomoda menos, que conseguem focar com mais naturalidade. E quando esse padrão se sustenta por meses, até os exames visuais podem refletir diferenças objetivas. Já vi pacientes se surpreenderem ao descobrir que não dependiam mais das lágrimas artificiais todas as noites. Outros me contaram que voltaram a dirigir após o anoitecer, sem a ansiedade que haviam normalizado por anos. Não atribuíram isso a um milagre repentino, mas ao acúmulo silencioso de pequenas mudanças biológicas que finalmente alcançaram um ponto visível. Mas há algo que pode sabotar tudo isso sem que você perceba. Consumir essas sementes no momento errado do dia reduz o efeito. Misturá-las com bebidas que interferem na absorção de minerais essenciais limita o impacto. Esperar transformações estruturais em poucos dias e desistir cedo demais interrompe o processo. Justamente quando ele começa a se consolidar, o corpo tem o próprio ritmo e quando recebe o que precisa, responde, mas responde no tempo dele, não no nosso, e é importante entender isso como complemento, não como substituto do acompanhamento médico tradicional. Esse tipo de abordagem nutricional funciona melhor quando acompanha e não quando substitui o segmento profissional. A chave está em vê-la como mais uma ferramenta dentro do cuidado com os seus olhos, algo que você pode controlar todos os dias, algo que devolve ao corpo parte do que ele deixou de receber com o passar do tempo, porque se você pensar bem, gerações anteriores consumiam essas sementes de forma habitual, sem chamar isso de protocolo ou estratégia, era simplesmente parte da alimentação diária. Hoje enxergamos como intervenção porque deixamos de fazer, e quando removemos esses elementos básicos, o organismo começa a sentir, até em estruturas tão delicadas quanto o olho. Então, mais do que buscar soluções extraordinárias, às vezes se trata de recuperar hábitos simples que o corpo reconhece imediatamente. Se decidir testar, faça com intenção. Observe como seus olhos se sentem ao despertar, como reagem à luz, quanto esforço você precisa para focar. Dê tempo suficiente para que o processo se manifeste, porque quando o tecido ocular volta a receber o que precisa de forma constante, não reage de maneira dramática, reage de maneira progressiva, silenciosa, mas acumulativa, e é justamente esse tipo de mudança que costuma durar